lá um sorteio e um pastor que não tem nada a ver com o corpo do Clodomir ganhou as camisas. É isso aí, meu caro. São coisas que acontecem nos Estados Unidos. Querem outra cereja? Ano passado, o Clodomir recebeu a revelação do fim do mundo. O mundo está acabando. E ele teve uma brilhante ideia. Inspiração, como ele disse. Ele mandou comprar um relógio, um reloginho. Aí foi passado um link pra gente. Um link de um relógio. Sabe esses aplicativos da China? Tem um aplicativo aqui da China. Cada reloginho custava 68 centavos de dólar. 68 centavos. Então era para comprar esses reloginhos e marcar um dia, um domingo, e dar para as pessoas, porque esse relógio era para a pessoa usar no braço dela, e cada vez que ela olhasse para esse relógio, era para lembrar que o mundo está acabando. O relógio do último minuto. Porque diz na Bíblia sobre a última hora. Mas o Clodomir recebeu a revelação que a gente já está no último minuto. A porcaria do relógio, rapaz, era relógio de criança. No próprio anúncio dizia kids, para kids, né? Coisa de criança, rapaz, o relógio não mostrava a hora direito. Você arrumava a hora, daqui 5 minutos o relógio já estava atrasado, ou adiantado, uma bagunça, não funcionava direito. Um reloginho assim, horroroso. E fomos obrigados a dar para as pessoas, todo pastor teve que comprar e dar esse relógio. E trabalhar com esse relógio. O que também, claro, era motivo de chacota entre os pastores. Teve um que apareceu com o relógio no braço, meu irmão, esse cara foi zoado demais. E o comentário ninguém avisa, ninguém fala para ele que isso não presta, isso é um absurdo. Mas quem está do lado ali é o Jean, né, o que cuida ali dos jovens lá, que, bom, esposa dele, tem as histórias da esposa dele, mas isso aí é coisa para outro áudio. Mas são propósitos, assim, absurdos, argumentos absurdos. Em relação a essa ordem do BM, de já não pedir oferta, de já não estipular, de não fazer campanha, que, rapaz, você tinha que ver a cara, dava para ver na conferência a cara do Clodomir, a cara de reprovação. E aí depois ele veio falar com a gente, né, falar com os pastores ali na conferência. Olha, eu entendo que e tudo isso aí para trazer santidade. Aí ele não aguenta, né? Ele solta. Aí ele, mas é santidade demais, né? Dando indireta pro Renato, né? Aí ele falou, a minha consciência não me acusa de tudo que eu fiz, de tudo que eu pedi. Porque eu pedi em espírito, eu pedi para abençoar o povo e tralalá, aquela conversa toda. Resumo aqui, não mudou nada. Nos Estados Unidos não mudou absolutamente nada. As campanhas seguem sendo feitas. Os valores seguem sendo pedidos. Ele diz que quando é para ajuda da obra, para manutenção ou construção, pode estipular. Toda semana tem campanha de ajuda. Tem que estipular. Tem que falar de valores. Ah, não pode ter mais alegoria. Não tem... Domingo foi colocado um frasco para a pessoa colocar lágrima dentro. Sexta-feira está dando uma garrafinha para a pessoa colocar, está dando uma mistura aí de azeite, água e suco de uva. Segunda-feira colocaram um tabernáculo na frente do altar para o povo passar dentro. Fizeram uma arca de Noé de madeira grandona e o povo passa por dentro. Segue tudo igual, irmão. Segue tudo igual, as mesmas alegorias, envelope, tudo segue igual. Pelo menos aqui na América, tudo segue absolutamente igual. Não mudou nada. Um detalhe que eu lembrei agora, quando reabriu a Broadway, o Clodomir me mandou pegar os obreiros das igrejas, pelo menos aí 2, 3 obreiros de cada igreja, e mandar para a Broadway. Então teve que pegar obreiros da Bonnie, foram mais. E igrejas ali ao redor de Los Angeles, tiveram que mandar obreiros. Então, tem, por exemplo, obreiros que estão pertinho de uma igreja, que ele era obreiro antes, mas ele foi obrigado a ser obreiro lá na Broadway. Então ele tem que pegar o carro, ir até a Broadway, pegar trânsito, tudo lá, só para poder aparentar mais
cheio, com mais obreiros, ou seja, tudo um trabalho maquiado, né? E números, tudo tem que relatar. A gente tem que mandar relatório de... Os pastores são obrigados a mandar relatório com quantidade de pessoas que chegaram pela primeira vez, pessoas afastadas, se veio de núcleo, tudo tem que passar números, números, números. Claro que os pastores inflam, não, esses números, para não tomar na cara depois, mas isso aí é corriqueiro, isso aí acontece em todo lugar. Mas existe desesperadamente essa preocupação com números. Vira e mexe, alguém pergunta dos meses, quanto pegou, quanto tá, o relatório de um ano para cá, e as trocas seguem sendo feitas baseado na oferta, na arrecadação. E o pastor sabe muito bem disso. Hoje, devido à nova regra aí do BM, as redes sociais, tudo ser gravado, então existe um cuidado na maneira como se fala. Mas acontece claramente. Hoje o argumento que se usa é o seguinte: pastor, você está indo para essa igreja menor aqui pela sua experiência. É uma troca estratégica. É uma troca estratégica porque lá tem potencial. Lá é pequeno, mas olha, lá tem tantos hispanos, lá tem condição. Você com a sua experiência vai crescer ali. Você vai para lá para isso. É uma troca estratégica, mas o camarada sabe muito bem que não tem nada de estratégia. É simplesmente porque onde ele estava ele não cresceu. Não cresceu, vai ser trocado e colocado numa igreja menor. Quando o camarada está crescendo, quando ele cresce a oferta, não tem estratégia. Ele permanece onde ele está, ou ele vai para uma igreja maior. Quer dizer, segue tudo igual. Tudo maquiado para dizer que são novas regras, mas no fundo, continua tudo a mesma coisa. Clodomir já falou várias vezes em reuniões com estaduais, pastores, que trabalham com jornal não funciona aqui. Que tem que trabalhar com Facebook, redes sociais, fazer um trabalho com inteligência. Que esse negócio de ficar dando jornal na rua não funciona. Aí os pastores se perguntam, então por que tem que pagar jornal toda semana? Por que tem uma cópia de jornal toda semana que chega para cada igreja? E aqui não mudou nada desse negócio de comissão, não. Segue tudo igual. Tem uma parte que bota na boleta, uma ninharia, uma merrequinha coloca lá na boleta, uma parte é colocada em um envelope e entregada à parte na catedral. Só Deus sabe o que é feito com dinheiro. E o pastor tem sim o direito a tirar uma comissão em cima daquele jornal que ele passa. Então, desafio. Vai em qualquer igreja nos Estados Unidos, você vai encontrar ali pilhas e pilhas de jornal. São poucos que evangelizam. E fica lá empilhado o jornal, fica empilhado o livro, um monte de livro empilhado também, que não se passa. E tem mais uma cerejinha que falaram que em breve vai aumentar. Vai aumentar o valor do jornal. Então, como é que se paga por uma coisa onde o próprio líder menospreza isso e fala que isso não funciona? Para que então ter o jornal? Não é verdade? Mas existe todo esse sistema de arrecadação. Quando um auxiliar, por exemplo, ele vai casar, um pastor solteiro vai casar, os pastores se juntam. Os pastores se juntam para poder fazer uma vaquinha, para poder dar para o rapaz uma lua de mel decente, para que ele possa pelo menos ir para um lugarzinho um pouco mais afastado, um hotel. Então, cada um ali ajuda, como pode, mas da instituição mesmo não sai nada. Nada, nada, absolutamente nada. Tudo é por conta dos pastores. A informação que me foi passada lá na Califórnia, Bispo Rodrigo, Santo Bispo Rodrigo, que agora está lá na Geórgia, né? Mas até recentemente estava ali do lado do Clodomir. E ele cobrava dos pastores regionais $300 por semana de vendas. Cada pastor teria que colocar uma venda na sua igreja, uma venda de comida. E é normal, nos Estados Unidos, normalmente a maioria dos pastores fazem isso para fazer alguma coisa na igreja, comprar papel, comprar essas coisas que precisam na igreja. Tem uns que fazem e metem no bolso mesmo, mas normalmente é para isso. Mas o senhor Rodrigo, colecionador de Rolex, né, diga-se de passagem,
lançou essa ordem, cada pastor tinha uma meta. 200, 300, 500, dependendo do tamanho da igreja, tinha que levar toda semana, ou tem que levar ainda, não sei, toda semana tem que levar e entregar na catedral esse valor. O que é feito, só Deus sabe. Fala-se que é para pagar a ajuda dos auxiliares que são indocumentados. Sim, tem muito auxiliar e pastor que é indocumentado, ele não está registrado pela igreja e trabalha ali. Trabalha, recebe por fora ali a cada 15 dias um dinheiro, porém nada registrado. Isso é denúncia grave, né? Mas acontece. Em relação à rádio e a números, olha a estratégia, olha a patifaria. Eles mandaram, cada pastor mandar o nome e o número de todas as pessoas que chegassem na igreja. Porque na rádio ia ser feito uma tal de promoção chamada premiada, onde eles iriam sortear um desses nomes e números e dar um prêmio para a pessoa. Um grande prêmio, não? Um livro, o livro do BM, ou a Bíblia, claro, a Bíblia com todo respeito, uma Bíblia de presente para a pessoa, mas a pessoa tinha que receber a ligação e confirmar que estava ouvindo a rádio. Claro, é tudo cascata. Eles ligam para a pessoa antes e combinam, falam, ó senhora, aqui é o pastor, tá, a senhora vai ganhar uma Bíblia, apenas a gente vai ligar para a senhora e fala que a senhora está ouvindo a rádio, tá bom? E induz a pessoa a mentir, né? E para poder dizer ali que está premiando as pessoas, que as pessoas ouvem a rádio. Mas o pior nem é isso. O pior é que eles receberam listas com nomes e números de todas as pessoas. E nós temos, já escutamos das pessoas, do povo, que pastores da catedral e pessoas da catedral também ligam para as pessoas das igrejas, convidando para ir na catedral, chamando para a catedral, dizendo que na catedral vai ter algo especial. A presença de Deus está lá, assim, uma patifaria tremenda, porque a gente vê que foi intencional, mal intencionado, já para pegar os números das pessoas, para poder arrastar esse povo para a catedral. E o que mais tem na Califórnia é bispo. Rapaz, é bispo demais agora ali. Clodomir fez uma divisão em blocos, consagrou alguns, creio que foram 6 bispos novos, e levou a maioria deles para a Califórnia, dividiu em blocos, e cada bispo está responsável por um bloco, para acompanhar mais de perto o desenvolvimento, cobrar os pastores, né? E, digamos, fazer a dita cuja obra avançar. Então tá lá como já falei aqui, o seu Darlan, mais queimado que a floresta amazônica, cuidando lá da Broadway. Tá lá. O que está mais queimado que ele ainda, o seu Paulo Roberto Guimarães, um grande líder durante tantos anos, está numa sede regional da Califórnia, a de regional apenas. Tá lá só pelo nome, né? Só pelo nome, mas já tá velhinho já, coitado. Mas tá lá. Tem o bispo Kim, que também não foi lá na Geórgia. Mandaram o Rodrigão lá, colecionador de roletes, para poder ver se cresce alguma coisa lá em Atlanta, em Geórgia. E o Kim tá lá também de regional, na Califórnia. Cristiano, pastor, que foi largado pela primeira esposa, e casou de novo. Estava em Nova York, não estava crescendo, mandaram para Chicago, estado menor. Não cresceu também, agora está de regional, mandaram para uma regional da Califórnia. E assim, a dita cuja obra segue. O Clodomir sempre fala que está buscando líderes que façam discípulo, líderes que arrecadem muito. Ele não fala isso, mas claro que esse é o principal critério para a formação de líder. Agora, a gente sabe muito bem que existe todo um esquema familiar. Quem manda na igreja são as filhas e os genros do BM. E Clodomir segue a mesma linha aqui. O Canadá, o trabalho no Canadá é quase insignificante, muito pequeno, mas existem igrejas de espanhol, inglês e português também, me parece. Você sabe quem é o líder do Canadá? O atual líder do Canadá, quem manda no país? Israel Matos, filho do Clodomir. É isso mesmo, para quem não sabia, quem conhece Israel Matos sabe muito bem da fama, das histórias.
de quando ele era encontrado em prostíbulos, aí pegando prostituta, e foi retirado daí, bêbado. Hoje ele é o líder do Canadá. Ele comanda o Canadá. Não duvide que muito em breve ele também vai ser consagrado a bispão. Então, os pastores olham tudo isso e são obrigados a ficar caladinho. E detalhe, Israel está sempre pela Califórnia, sempre, direto. Ele vem, fica aí com o pai. O pastor se pede para fazer uma visita para a família, principalmente aqui, fora do Brasil, é a cada 4 anos, mínimo. Tem pastor aqui que está há 7, 8. Eu já conheci gente até que ficou 10 anos sem ir no Brasil, sem poder visitar a família. Mas o Israel tem acesso livre, vem aqui quando quer. Todos os pastores velhos, antigão, são obrigados a bater continência, a dizer sim senhor pro cara, por ser filho do Clodomir. Mas o Clodomir deu um testemunho forte recentemente, diante de todos os pastores. Todos ficaram assim assombrados com o que escutaram. A Igreja Universal comprou um avião nos Estados Unidos. É isso mesmo. Não tem para arrumar as igrejas, não tem para resolver a questão dos pastores de documento, não tem para transportar o carro dos pastores quando a própria instituição faz a mudança, mas para um avião, um jatinho particular, tem. Para uso pessoal, claro, do Clodomir, da liderança. O pastor não vai entrar ali, naquele avião. Nem estadual, nem regional, que dirá os pastores. E foi engraçado nesse dia porque terminou a reunião e tem cara que não aguenta e fala, né? Acaba soltando. Pô, eu tô esperando lá 10 mil para poder arrumar algo na minha igreja e não tem. Mas para um avião tem. Entendeu como é complicado a parada? Entende porque não tem mais a menor condição de seguir num lugar desse? E além disso, o Clodomir faz trocas assim completamente estranhas, absurdas. Ele troca e destroca. Tipo assim, porque sempre a gente aprende, né, que é onde o Espírito Santo quer usar a pessoa, que é o Espírito Santo que direciona tudo. Ele troca, Clodomir troca o camarada hoje. Passa 1 mês, 2, ele traz o cara de volta, tem que mudar de estado, tem toda essa burocracia de transportar o carro, e mudança de endereço, e toda uma burocracia que o pastor tem que se sujeitar pelos caprichos do Clodomir. Sabe como que isso pode ser uma obra guiada pelo Espírito Santo se o camarada troca e depois ele se arrepende e destroca? Tem cara que vai para outro estado, depois de 2 semanas, 3 semanas ele vai para outro, ou volta para onde ele estava, troca o pastor de uma igreja para outra, depois troca de novo com o mesmo pastor, assim, uma maluquice. Os caras ficam completamente atordoados. Recentemente tivemos uma reunião, a esposa do Clodomir fez uma reunião com as esposas, a tal da meditação, né? De vez em quando ela faz. Eu creio que isso até já foi relatado aqui nos canais de denúncias. A Fátima falou de um testemunho tão forte, um deserto que ela enfrentou, coitada. Clodomir assumiu a presidência da Record, foi tirado da igreja, do altar, para ser líder da Record. Morando num apartamento de alto padrão, salário altíssimo. E aí ele estava muito ignorante, muito grosso, e ela teve que aguentar a grosseria do Clodomir enquanto ele era presidente da Rede Record de televisão. Ah, que deserto, não, Fátima? Pô, rapaz, se todo deserto fosse assim. E Clodomir ignorante, pô, que novidade. O Clodomir, que eu sei tantas histórias e coisas que eu mesmo vi, quando ele deu um tiro numa gambá prenha, lá no sítio no Rio de Janeiro, diante de pastores e esposas que ficaram escandalizados, matou a gambá com um tiro. Clodomir, que foi fazer um propósito no Pico do Jaraguá, em São Paulo, que era mostrado ao vivo pela Record, a oração, meia-noite, mas que quando terminou a oração e as câmeras se desligaram, ele começou a urinar no chão ali, no parque ali do Pico do Jaraguá, e o segurança do parque, com toda a educação, falou para ele: Senhor, por favor, não pode fazer isso. E o Clodomir começou a gritar: você é empregado, você é funcionário. Você sabe com quem você está falando? Você é empregado, rapaz, você é funcionário, rapaz. Todo mundo passando, os pastores passando, escutando tudo aquilo. O comentário era:
esse segurança aí nunca vai colocar o pé na igreja. Claro, pô. Quem não te conhece que te compra, Clodomir? Quando você chamava as produtoras lá do seu programa de endemoniada, quando acontecia algo errado no seu programa, falava que ela estava com encosto. Quando você tirou o auxiliar porque ele saiu para comprar um sorvete lá na João Dias. Quando você veio com a lista de 3 nomes de auxiliar e arrancou os caras da obra só porque os caras não estavam crescendo oferta e usou eles como exemplo, chamando a esposa de burra, instigando uma competição entre o Antônio Moraes e o Luiz Moraes, dizendo que um tinha inveja do outro, porque um crescia e o outro não. Os dois tá fora. Só que depois que você perdeu o Brasil, aí ficou mais pianinho, né, o Clodomir? Até tá pedindo perdão de pecados. Recentemente ele pediu perdão aos pastores por um pecado. Ele falou assim: eu vou confessar um pecado para vocês. O pecado que ele cometeu foi ir orar, fazer oração. Disse que fez uma oração, fazer oração no monte. E ele avistava as casas nas montanhas de Los Angeles, da Califórnia, Malibu, São Fernando Vale. Ele passava e via essas mansões luxuosas. E ele disse que cobiçou aquilo, e quis aquilo. E aí o que aconteceu? Ele mandou alugar. Todo mundo sabe que Clodomir mora numa mansão de luxo em Malibu. A praia mais badalada, mais nobre, mais cara da Califórnia e das mais caras do país. Se eu não me engano, o aluguel da casa é $18 mil por mês, se não estou enganado. A pergunta é, ô Clodomir, pra quê, cara? Pra quê? Aí eu vou na Bíblia e leio. Jesus falou para os discípulos não levar nem alforje, não se preocupar com nada, pô. Levava a palavra. Mas, olha a sua intenção. Aí você pediu perdão, né? Não, nem pediu perdão, confessou o pecado lá, eu pequei, eu errei. Mas o aluguel da casa você já mandou renovar, né? Porque se há um pecado, tem que abandonar, não é isso? Um arrependimento sincero tem que abandonar. Rompe o contrato e sai fora da casa, pô. Vai viver como os PR. Porque os próprios pastores moram em apartamentos e são bons apartamentos. Apartamentos que se paga aí $2.500 por mês. E eu digo, são apartamentos melhores do que as casas e apartamentos que o povo da igreja mora. Porque, rapaz, se você visita as pessoas, a situação é precária. Moram mal. O pastor mora num apartamentinho ali de $2.500, $3.000. Tem condomínio, tem piscina, tem garagem, tem academia, tudo arrumadinho. Se ao menos fosse isso, né, Clodomir? Mas nem isso, cara. Ó, camarada mora numa mansão. Várias vezes chega pra reunião todo bronzeadinho. Entende? Com Rolex no pulso. Então fica difícil você crer, acreditar que você está num lugar onde se faz a obra de Deus de verdade. E depois de mais de 20 anos, num lugar como esse, nada melhor do que o tempo, né? Porque agora a gente, com o advento das redes sociais, a gente tem acesso às pessoas em que nós já cuidamos, nas igrejas em que passamos. E eu tenho muita gente nas redes sociais que são amigos na rede social. Pessoas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, de igrejas que nós passamos. E a gente lembra dessas pessoas que deram carro, que deram casa, que deram todo o salário, que deram os móveis da casa, que ficaram sem comer para poder participar da Fogueira Santa. E quantas promessas, quantas coisas a gente determinou que ia acontecer. E aí a gente olha hoje pelas redes sociais e vê a vida daquelas pessoas igual. Se passaram 10, 15, 20 anos e a vida da pessoa está igual ou pior. E o que melhorou, melhorou naturalmente, com o esforço da pessoa. Não por causa de um dinheiro que ela entregou no templo. Então, abre os olhos da gente. E a gente que criticava tanto as pessoas que saíam e que falavam mal, mas hoje eu estou enxergando também todo esse engano, essa patifaria aqui, que eu mesmo ajudei a construir nesses mais de 20 anos na instituição. E é triste isso, porque a gente começa até a questionar muitas coisas. Porque se existe um Deus, como que ele fica inerte a tudo isso? Como que ele não faz absolutamente nada? A gente olha a vida dos líderes e eles estão lá desfrutando do bom e do melhor.
durante a fogueira santa, estão comendo do bom e do melhor, vivendo em apartamentos de alto padrão, casa em Malibu, apartamento na Porsche Tower em Miami. E para finalizar, existe uma palavra muito usada na instituição, que é a palavra humanidade. Humanidade. Se fala da santidade, mas todos devemos entender que os líderes têm a humanidade deles, o lado humano. E essa palavra humanidade é o que dá vazão e permissão para o camarada fazer o que ele quiser. Então, a gente vê não só a liderança, mas os próprios pastores. E eu não estou me isentando também não, porque eu não sou santo. A maioria dos pastores bebe. Tem pastor que fuma. Tem pastor que fuma charuto. Tem pastor que sai com acompanhante, com garota de programa. Tem pastor que fala palavrão. E como tem. Eu não estou me isentando. Eu tenho minhas falhas e os meus erros. Mas sempre é usado isso como humanidade. Pode fazer o que quiser, porque isso é parte da humanidade do líder. Onde está a tal justiça divina? E aí faz a gente até desacreditar das religiões. Aí a gente começa a questionar muita coisa que está escrito ali na Bíblia, né? A gente começa a questionar um Deus que é amor, que a gente pregou a vida inteira que é amor, mas um Deus que mandou matar. Um Deus que mandou matar crianças, um Deus que mandou exterminar povos. Mas se ele é amor, se ele é compaixão, se ele é perfeito, por que o plano dele tem falhado tanto? Falhou com Adão e Eva, falhou na época de Noé, e segue falhando até hoje. Então fica difícil da gente crer que existe um Deus. É isso mesmo. Eu ainda estou dentro da instituição, levo um título de pastor, mas eu, sinceramente, eu tenho ouvido muita coisa sobre ateísmo, que a gente vê tanta patifaria nesse lugar, tanta coisa ruim. E eu acabei, assim, eu tenho assistido bastante Jason Ferrer, aquele outro Antônio Miranda, o Jason que era pastor também. Tenho identificado esse conflito que acontece. Não me tornei ateu oficialmente, mas assim, tenho simpatizado bastante com as ideias e pretendo em breve, sim, estou me preparando para poder dar um novo rumo na minha vida, ter um trabalho decente, um trabalho honesto, sem ludibriar ninguém, sem enganar ninguém. Apesar de terem passado já 20 anos, mais de 20, né? Já são mais de 20. Ainda sou jovem, entrei muito jovem nisso. E tenho certeza que coisas muito boas estão por acontecer. Então é isso, esse é o meu relato. Qualquer coisa mais que eu vá lembrando, ou que aconteça nesse tempo ainda que eu vou estar por aqui, eu relato para vocês. Bom, espero que tenham prestado atenção.